Olá, olá, seja bem-vindo, boa noite, bom dia, boa madrugada. Eu não sei o horário que você vai poder estar me ouvindo, me vendo, mas que você possa estar comigo em algum momento, que a gente possa estar crescendo junto. Hoje, dia 22, Provérbios 22, estamos caminhando já a contagem regressiva para poder finalizar esses 31 dias de leitura de Provérbios, mas não quer dizer que vamos parar, né? Vamos continuar lendo, revendo, né? Meditando, que a ideia é você ler e depois meditar, ficar ruminando aquilo ali, né? Remoendo aquela sabedoria, aquela verdade que você aprendeu e que você traga aplicabilidade na sua vida. Não deixa tão somente na seara do coração. Lembra que a gente viu? O sábio, ele não deixa os conselhos na seara do coração somente, ele traz à tona. Então, que você possa usar no seu momento adequado. E aquilo que você já precisa mudar, mude logo. Não fique aguardando para amanhã. Já resolva essa pauta aí, já se organize, já transforme sua vida a partir de atitudes, né? Você já tem a palavra, estamos lendo aqui as verdades, estamos lendo os provérbios, a sabedoria, os conselhos, estamos ouvindo, estamos lendo, estamos ouvindo, né? Que você está me ouvindo. E aí o próximo passo é aplicar, né? É você viver isso aqui, para que realmente faça sentido na sua vida, né? Você não fique só acumulando palavras e palavras. Não, a ideia é você aprender e aplicar, tá certo? Vamos lá, pegue sua Bíblia, abra seu aplicativo, coloque aí em Provérbios 22 e vamos ler desde o verso 1. Vamos começar, que vai dizer assim: a boa reputação vale mais que grandes riquezas, ser estimada é melhor que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum, o Senhor criou os dois. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. O perverso anda por um caminho cheio de espinhos e perigos. Quem dá valor à vida se afasta dele. Ensina seu filho no caminho certo e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Quem semeia injustiça colhe desgraça, e seu reino de terror chegará ao fim. A pessoa generosa será abençoada, pois alimenta o pobre. Mande embora o zombador, e cessarão as brigas, não haverá mais contendas nem insultos. Quem ama o coração puro e fala de modo agradável terá o rei como amigo. O Senhor preserva aquele que tem conhecimento, mas frustra os planos dos desleais. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, se eu sair, ele me matará. A conversa da mulher imoral é cova profunda. Quem provoca a ira do Senhor, nela cairá. O coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina a afastará dela. Quem explora os pobres ou cobre os ricos de presentes para progredir na vida acabará na pobreza. Ouça as palavras dos sábios, dedique o coração à minha instrução, porque é bom guardar no coração esses ditados e tê-los sempre na ponta da língua. Hoje eu as ensino a você, para que confie no Senhor. Escrevi para você esses 30 ditados, cheios de conselhos e conhecimento. Assim você saberá a verdade e transmitirá um relato preciso àqueles que o enviaram. Não explore o pobre só porque tem oportunidade, nem se aproveite do necessitado no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles, pagará na mesma medida a todos que o exploram. Não faça amizades com briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Não se comprometa a garantir a dívida de outro, nem aceite servir de fiador. Se você não tiver como pagar a dívida, até a cama em que dorme será tomada. Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa, estabelecido pelas gerações anteriores. Você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar para a gente comum. E aqui a gente termina o provérbio 22, porém, o provérbio 23, ele vai continuar com esses ditados, esses 30 ditados, né? O restante desses 30 ditados que o sábio aponta aqui, né? Que são 30 conselhos que ele dá. E o 23, ele continua com esses conselhos, né? Ele vai trazendo. Acaba que o 22 e o 23, eles se complementam. Mas o 23 a gente vai fazer no próximo vídeo, né? No dia 23 a gente faz a reflexão do provérbio 23. Então aqui ele volta falando novamente do preguiçoso, né? Ele volta falando da pessoa
que se permite ser fiador, né? Aceita ser fiador, aceita garantir a dívida, essa pessoa vai ficar sem nada, né? Essa pessoa vai perder todos os bens para poder garantir a dívida daquele devedor, daquela pessoa que você se comprometeu a ser fiador, né? E também tem o outro lado, a pessoa que corre atrás de quem tá para poder financiar a sua dívida, porque não tem condições, corre um grande risco também depois de sofrer o dano. Por quê? O fiador está errado em cobrar? Não está errado. Mas se você não pode comprar, se você não poderia fazer esse compromisso agora, no momento, a ideia é não fazer, né? Porque senão você também vai sofrer um dano pesado. Porque depois, até o que você não tem vai ser tomado. Então, eu acho interessante que ele ressalta muito essa questão do fiador, do pobre, do preguiçoso, né? Da mulher imoral, ressalta muito, do tolo, que não ouve conselho de ninguém. E ele tem alguns assuntos que o sábio, ele faz questão de reiterar, né? Ele tá sempre reiterando, como se fosse algo que precisasse ter dito o tempo todo. E realmente, gente, são coisas que a gente ouve aqui, a gente tá lendo, tá aprendendo, mas são coisas que sempre a gente corre o risco de estar caindo, né? De estar se permitindo envolver, acontecer. São coisas reais da nossa vida e ele repete, né? Como instruir o filho, né? Ele vem falando aqui, vem trazendo vários e vários ensinamentos que a gente já viu antes e ele vem reforçando, porque realmente precisa estar fixado na nossa mente e precisa ser ressaltado, precisa vir à tona quando a gente se vê diante de alguma situação dessa, ou se você já está, para que você possa se corrigir. Lembra que a gente já conversou sobre isso? A palavra de Deus e os provérbios, eles são tanto preventivos como corretivos, né? Então você se previne dessas situações inadequadas, né? E você se corrige delas se você já está nelas. E aquelas situações que são boas, você adere à sua vida, né? Então você aprende, você se previne e você se corrige. Essa é a ideia da palavra de Deus num todo. Mas como a gente está focado em provérbios, essa é a chave dos provérbios. Você aprender para você aplicar na sua vida como prevenção, como conhecimento para garantir, né, o que você não sabia, você passar a garantir com circunstâncias melhores da sua vida, né? Você aprender a se envolver, aprender a fazer, aprender como não fazer e como corretivo também, se você já caiu, né? Se você já está dentro, se você já se envolveu, para você ter como sair imediatamente. Então vamos lá, eu quero ressaltar alguns versos. O primeiro verso que eu quero ressaltar é o verso 1, que vai dizer assim, ó: boa reputação vale mais que grandes riquezas, ser estimado é melhor que prata e ouro. Isso é muito forte, porque a gente normalmente bota valor nos bens materiais, prata e ouro, no dinheiro, no patrimônio, na casa, no carro, em tudo que é material. Mas eu vou lhe dizer, sabe o que é valoroso? É você ter boa reputação. Sabe o que é valoroso? O seu nome, porque o seu nome é a sua identidade, né? A pessoa, quando vai lhe chamar, para que você saiba que é você, ela chama pelo seu nome. Então o seu nome, ele é importante, ele te identifica. Quando você pega lá seu RG, seu documento de identidade, tem o quê? Primeiro, o que tem lá, né? Seu nome. Depois vem as numerações, CPF, RG, né? O nome dos seus pais, naturalidade, né? Nacionalidade. Mas o seu nome é a sua identidade. Então você tem se preocupado com o que as pessoas estão dizendo de você. Não é que você tem que ficar pensando assim, vou ficar preocupado com o que as pessoas pensam. Não é ficar preocupado com o que as pessoas pensam, mas é se preocupar com a sua conduta, aquilo que você está deixando aos olhos das pessoas. Você está escandalizando ou você está preservando a você, ao seu nome, aquilo que Deus criou para você, quem Deus criou você para ser? Então a boa reputação vale muito mais do que grandes riquezas. Os ser estimados, gente, a pessoa que ela é estimada, que as pessoas gostam de estar perto, que as pessoas convidam, que as pessoas conversam, é melhor do que prata e ouro. Você vê que tem pessoas que são presenteadas, que recebem presentes, que recebem elogios, que recebem convites, que sentam em mesas, em lugares altos, em mesas importantes, porque ela é estimada. Às vezes a pessoa não tem dinheiro, não tem recurso, sozinha ela não entraria, sozinha ela não iria, mas ela tá sempre em lugares adequados, em lugares bons. Por quê? Porque ela tem uma boa reputação. Então ela consegue ter acesso,
né? É o dito network. Ela tem acesso a pessoas importantes, ela tem acesso a aprendizados, ela tem acesso a lugares, ela tem acesso a diversas coisas que faz ela crescer e ela aproveita essas oportunidades. Por quê? Porque ela tem uma boa reputação, ela cuida do nome, ela cuida da sua reputação, ela cuida do testemunho, né, daquilo que estão dizendo sobre ela, não porque ela tem que ter na boca daquele que fala uma boa reputação, mas porque ela é. Então, assim, se ela quer sempre mostrar aquilo que ela é. Então, o seu nome, a sua reputação, porque a reputação está relacionada ao que dizem, né, a seu respeito. Mas o que dizem tem a ver com o que você faz. Claro que tem aquelas exceções, né, daqueles que mentem, daqueles que aumentam, daqueles que gostam de denigrir, né, difamar, caluniar. É uma exceção, né, porque o mentiroso, ele é revelado, ele não fica oculto o tempo todo, né, o tolo, ele vai ser revelado. Então, assim, não se preocupe com o tolo, não se preocupe com o perverso, esses não, porque esses você pode estar fazendo sempre o certo, eles sempre vão achar o ruim na sua vida, né, eles sempre vão procurar ferir você, a sua integridade, o seu caráter. E foi assim com Jesus. Jesus não fez nada demais, mas tinha pessoas que diziam que ele tinha conluio com o demônio, né? Que ele era o próprio demônio, que ele é o Beelzebub. Então, assim, e Jesus não fazia nada de errado, pelo contrário, ele vinha curando, ele vinha transformando, ele vinha libertando, e ele foi crucificado como malfeitor sem ser, né? Então, assim, na boca do perverso, não se importe, se você sabe quem você é e o que você faz, né? A partir do que você é. Agora, se preocupe sim em ser uma pessoa estimada. Porque quando você não tiver recurso, olha, quando você não tiver condições, quando você não tiver a oportunidade automática na sua vida, né? Ou a circunstância adequada na sua vida, esse é o termo certo, vão aparecer pessoas que vai fazer questão de te colocar, de te impulsionar, de te lançar, de te entregar, né? De abrir a oportunidade para você. Por quê? Porque você é estimado, né? Porque você tem uma boa reputação. Então, você ter uma boa reputação e ser estimado é melhor do que ouro e prata. Muito melhor do que ouro e prata. Você tem acessos, você tem oportunidade, você tem conquistas. Eu conheço pessoas que não têm dinheiro, gente, não tem condições financeiras avançadas, né? Não tem aquele privilégio de patrimônio, de família tradicional com condições financeiras boas, mas é uma pessoa tão adequada, é uma pessoa tão estimada, é uma pessoa que tem uma reputação tão boa que Deus lança ela em lugares altos, em mesas adequadas, importantes, sabe? Proporciona para ela prazeres e realizações que ela sozinha não conseguiria. Por quê? Porque é uma pessoa estimada e tem uma boa reputação, e é isso que importa. O seu nome, a sua vida, a sua conduta importa muito mais do que ouro e muito mais do que prata. Vamos lá, o verso 2. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor criou os dois. Então, assim, ó, essa ideia de que Deus não me vê porque eu sou pobre, ou então Deus vê o outro porque é rico. Não. Isso a gente tem em comum, o ser humano tem em comum. O quê? Entre o pobre e o rico. Todos foram criados por Deus. Somos criaturas de Deus, né? Somos criados por Deus. E aquele que recebe Jesus Cristo é chamado filho de Deus, né? Por meio da adoção, ele se torna filho de Deus. Mas todos nós somos criados por Deus. Todos somos criaturas, independente da condição econômica, e independente da posição que você exerça, independente de onde você mora, você é filho de Deus, porque você é criatura de Deus, né? E se você recebe Jesus, mais ainda você recebe o status de filho de Deus, né? Você é filho de Deus quando você recebe Jesus na sua vida. Então todos nós somos criaturas de Deus, mas se recebemos Jesus, nos tornamos filhos de Deus, né? Porque recebemos Ele como nosso Salvador, nosso resgatador, o nosso irmão, então passamos a fazer parte da família de Deus, né? Irmão de Jesus, né? Da família de Deus. E isso tá lá em 1 João, né? A todos aqueles que creram, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus, não por carne nem por sangue, mas pelo Espírito Santo, né? Pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus, a gente passa a ser considerado filho de Deus. Mas tanto o pobre quanto o rico é criatura de Deus, todos foram criados por Deus. Então esse preconceito, essa acepção que as pessoas fazem de cor, né, de raça, né, de etnia, de poder aquisitivo, de gênero, é perdido. Por quê? Porque todo mundo é criatura de Deus. Aqui a gente não está trabalhando com pecado, a gente não está trabalhando com comportamento, não. Está trabalhando com aquilo que a pessoa é, independente do que ela faz.
Ela é criatura de Deus. Todo ser humano foi criado por Deus. Entenda isso. Você é criatura de Deus e Deus tem o melhor para sua vida. Essa instrução é para você. É criatura de Deus, é para você. É criado por Deus, é para você. Não tem essa acepção. Deus não faz acepção de pessoas. Agora, existem pessoas que estão debaixo da ira de Deus, porque desobedecem a Deus, não querem caminhar com ele. E pessoas que estão debaixo da bênção, né? Pessoas que estão debaixo da maldição e pessoas que estão debaixo da bênção, que aí parte muito do seu poder de escolha que Deus lhe dá, né? O seu poder de escolha, aquilo que aconteceu lá no jardim quando Eva come aquele fruto que não é uma maçã, mas era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Poder conhecer, né? O homem então passa a ter uma autonomia de falar, não, agora eu posso conhecer, ou seja, eu posso escolher o meu caminho, eu posso decidir, eu sei o que é bom e eu sei o que é ruim, eu sei se é do bem ou do mal. Esse direito de escolha que, na verdade, acaba você não podendo escolher nada. O pecado cega e você não sabe escolher se a mão da esquerda e da direita. Porque você acha que está fazendo certo e está fazendo errado. Então, todos nós somos criaturas de Deus. Mas, a partir das nossas escolhas, o nosso comportamento é aquilo que escolhemos, estamos debaixo de bênção ou de maldição. E aí você diz, mas eu sirvo a Deus e tal, e as coisas parecem que não prosperam, e o ímpio e o perverso está crescendo. Olha, não cobice a riqueza do perverso, não cobice a riqueza do ímpio, né? Seja grato a Deus por aquilo que Deus lhe deu, que Deus tem para lhe dar, e busque em Deus, porque você não sabe quais são os meios que essa pessoa usou para conseguir, né? Para conquistar. Agora, tem muita coisa também que é fruto da nossa semeadura, né? Daquilo que plantamos, daquilo que buscamos, das oportunidades que temos, né? Do ensino, né? De você se aperfeiçoar, de você se aprimorar. São várias coisas que envolvem, mas enfim, o que eu quero que você entenda? Que você é criatura de Deus, Deus criou você. Então não é a sua cor, não é o local onde você mora, não é a sua condição econômica, não é o seu gênero que vai interferir nisso. Deus criou você e ponto final. Ponto final nesse aspecto. Agora, os demais aspectos, você precisa ir adequando a sua vida naquilo que Deus tem para você. Porque não foi assim, criei, lancei lá, vive só e se vira. Não. Desde o início, já tinha projetos, já tinha planos para cada criatura. As aves do céu, os peixes do mar, né? Os animais do mar, os animais selváticos, né? Os répteis. Todo mundo tinha um plano e todo mundo tem um propósito a cumprir, um modo a se viver, e do mesmo modo foi com o homem e com a mulher, do mesmo modo foi e continua sendo. O que interfere agora é que estamos por conta do pecado influenciando na nossa vida, mas quem recebe Jesus não está mais sob o domínio mais do pecado, mas ele, como a gente já falou, ele peca, porém ele é um pecador arrependido, ele logo se arrepende, não tem o prazer em continuar pecando. Então você é criatura de Deus, viu? Nada muda isso. Agora, além de criatura, você pode ter um plus a mais. Você pode se tornar filho, receber, então, a herança, porque a herança é só para filho. Vamos lá, verso 3. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. A gente já falou sobre isso, O provérbio, ele é preventivo. Então, você vê o perigo, agora que você já sabe, eu tomo minhas precauções. Eu cuido, né? Eu faço aquilo que vai evitar o dano, evitar o perigo, evitar o risco. Eu evito. Isso é prudência. É prudência, é você ser prudente, é você ser sábio, evitar o perigo. Agora, o ingênuo, que normalmente ele vai por tudo que falam para ele ouve tudo, ele não peneira nada, ele vai muito de acordo com o vento, com o oba-oba, com a multidão, ele tá correndo e não sabe por que tá correndo, porque todo mundo tá correndo, ele tá correndo também, ele tá rindo, não sabe por que tá rindo, porque tá todo mundo rindo, ele tá rindo também, ele é levado a qualquer sorte de doutrina, de filosofia, de tudo que dizem, basta ele ver um sinal de que aquilo pode ser bom para ele, de que faz um pouquinho de sentido e ele vai, ele não calcula os riscos, ele avança às cegas, né? Porque ainda que você tenha um entendimento parcial, não quer dizer que você tenha um entendimento todo, já tá dizendo, é parcial. Isso não garante para você vitória, então você continua cego. Preciso ter entendimento completo daquilo que Deus tem para sua vida. Se você tem parte do entendimento, você se perde, né? Você simplesmente vai cair à tentação, como o diabo tentou com Jesus. Se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí você vai achar, é verdade, eu sou filho de Deus, vou transformar a pedra em pão. Mas aí Deus fala o quê? Jesus falou o quê? Sim, porém, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus.
Entendeu? Então eu não preciso transformar a pedra em pão para saber que eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus e o meu pai me sustenta. E o meu pai está me vendo. O meu pai cuida de mim. Entendeu? Mas o ingênuo, ele faz o quê? É verdade, faz sentido. Eu sou filho de Deus, então eu tô com fome, as circunstâncias são favoráveis, me pedem isso, então nada mais, nada menos do que pedir para Deus fazer isso por mim. Não é assim. Né? Não é assim. Às vezes a gente usa até a própria palavra de Deus para respaldar uma ingenuidade nossa, porque acreditamos ser assim o melhor. E não é, não é. Então o ingênuo, ele sofre as consequências porque ele avança às cegas. É preciso ter um entendimento completo e não parcial das verdades de Deus sobre sua vida, das orientações, né? Daquilo que você precisa fazer de um modo geral em todos os contextos e áreas da sua vida, independente de você seguir o evangelho ou não, as verdades, aquilo que é certo, né? Existe o senso comum, existe a moral comum, né? Existe a revelação da própria natureza, da própria criação, que independe de você ler a Bíblia ou não, né? Então o ingênuo avança às cegas, mas o prudente, ele antevê o perigo e toma as precauções, ele se previne. Vamos lá, verso 6 vai dizer assim: ensine seus filhos no caminho certo e mesmo quando envelhecerem não se desviarão dele. E é verdade, gente, ensina o menino no caminho que deve andar e quando ele crescer ele não se desviará. Talvez você pense, mas ensinei meu filho e tal e hoje ele tá assim, o filho de fulano foi criado na igreja e hoje tá assim. Ei, não pense assim. É preciso lançar a semente no tempo certo vai crescer, vai florescer e vai dar fruto. Claro que ele tem o poder de escolha dele. Cresceu, ficou adulto, tomou autonomia, ele tem o poder de escolha. Mas se você sabe que você lançou a semente certa, implantou a semente certa, Deus vai dar conta, Deus vai encaminhar de fazer crescer. Quem dá o crescimento é o Senhor, né? Porque Deus vai visitar ele, vai ver se existe nele um coração quebrantado e vai fazer crescer aquela semente que um dia foi plantada. Agora, o erro está em não plantar semente. Se você não disciplina o seu filho, você não ama. O pai que ama disciplina. A gente já viu isso em Provérbios, a gente já falou sobre isso antes. Então, ensina os filhos no caminho certo. E mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Né? Ele vai saber o que é certo. O que é certo, ele vai fazer na hora certa, no modo adequado. Eu sou uma experiência própria. Normalmente, jovem e adolescente gosta muito de pagar para ver, de criar suas próprias experiências. Mas quando eu me vi numa situação que eu falei, na verdade, essa situação foi quando eu engravidei do meu filho. Eu falei, eu não posso criar meu filho longe da presença do Senhor. O mundo é mau. E eu lembrava de tudo que minha mãe me dizia, que meu pai me dizia, todos os ensinamentos. E foi quando eu retomei e me voltei novamente para o Senhor para ficar debaixo da vontade de Deus e coloquei o meu filho, consagrei o meu filho ao Senhor, né? Para que o Senhor cuide dele e ensino hoje ele aquilo que o Senhor quer, de acordo com a palavra dele. A gente vai ensinando, né? Vai aprendendo também que pai e mãe não sabe tudo. A gente vai aprendendo, vai ensinando e é no caminho. Não é só falando assim, faz aquilo, faz isso. Ele precisa ver em mim, ele precisa ver no pai, seu filho precisa ver em você o que você diz que é certo. Não adianta você falar o que é certo e fazer o que é errado, né? Você precisa falar e fazer, porque ele aprende muito mais em ver, pelo testemunho. É na prática que aprendemos muito mais aquilo que conhecemos na teoria. E quando a prática não está em comunhão com a teoria, gera uma confusão na mente da criança, uma confusão naquele que está sendo forjado, o seu caráter, a sua personalidade, né? O seu aprendizado, das verdades que você traz para ele. Então cuida, mas não tenha medo, ensine. O futuro a Deus pertence, é Deus que vai dar o crescimento. Ensine, não fique pensando no que pode acontecer lá na frente, não fique sofrendo por antecedência. E você que ensinou certo, mas parece que está diferente daquilo que você ensinou, não se culpe, né? Se tem algo que você fez de errado, volta, corrige com seu filho, pede perdão. Mostra para ele novamente o que é certo. Veja as feridas que porventura foi criado dentro dele, porque pai e mãe gera feridas sim dentro de filho. Trate essas feridas enquanto você pode. Cuide sim, fale sim, resolva sim. Mas se você tem noção de que você lançou sementes certas e diante daquilo você sabe que você ensinou certo, vai crescer, vai florescer. E Deus vai dar conta disso. Né? Ele tendo um caminho, um coração quebrantado, um caminho ao qual o Senhor possa o instruir, Deus vai orientar sim. Ele lembra de tudo que você falou, pode ter certeza. Agora, a dureza do coração, o orgulho, a arrogância, essas coisas interferem muito. Vamos lá.
Vamos para o verso 16, que diz assim, ó: quem explora os pobres ou cobre os ricos de presente para progredir na vida acabará na pobreza. Ó, quem explora os pobres, mas também aquele que dá presente ao rico para poder progredir na vida acabará na pobreza, né? Suborno, bajulação, você não vai conseguir nada. Você não vai conseguir nada, né? Você não tem as coisas, você é uma pessoa de baixa condição e você oprime e despreza aquele que é seu pai igual a você, em condição econômica, e presenteia, faz o que você não tem, o que você dá, o que você não pode, pro rico, né, para poder progredir na vida como se dependesse disso. Você é um doente, né? Você tá ferido, você precisa se tratar, você precisa se curar, você vai simplesmente acabar na pobreza. E não sou eu que tô dizendo, tá falando aqui, ó. Vai acabar na pobreza, você não entendeu ainda a ideia, né? Aquilo que você tem tanto medo de acontecer com você e acaba desprezando quem é, né? Acaba desprezando quem não tem, porque você tem tanto medo de ficar igual, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua arrogância te cega a ponto de você desprezar o pobre, o sofredor, o órfão, o vulnerável, porque você não quer ser igual a ele, mas você é, porque você é pobre de espírito. E é pior do que ser pobre de recursos financeiros, o pobre de espírito. Porque o pobre de recursos financeiros, se ele encontra um gatilho, se ele muda a sorte dele, se ele muda o comportamento dele, ele pode se tornar uma pessoa de grande influência, de grande poder aquisitivo. Agora, o pobre de espírito, ele pode ter muito, mas é como se ele não tivesse nada. Porque ele estará sempre na pobreza, ele estará sempre na escassez, porque é de dentro para fora. Viu? É de dentro para fora. Então, tanto aquele que despreza o pobre, como aquele que dá presentes ao rico para querer progredir na vida, vai acabar na pobreza. E lembre-se que a gente está falando não só de pobreza de recursos financeiros, também, como também pobreza de espírito. Pobre de espírito, que eu ainda acredito ser pior. E é pior, vou dizer sem medo de errar. Viu? Vamos lá. Versos 22 e 23 eu vou ler em conjunto, que a gente vai dizer novamente sobre isso. Ó. Não explore o pobre só porque tem oportunidade, nem se aproveite do necessitado no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles, pagará na mesma medida a todos que os exploram. E é verdade, não aproveite da oportunidade para explorar aquele que é mais vulnerável que você, aquele que é mais necessitado. Não se coloque em condição de superioridade. Você não é melhor do que ninguém e ninguém é melhor do que você. Deus é Deus de todos. Lembra que a gente leu? Ele criou todos. Ele criou todos no mesmo patamar, na mesma perfeição, na mesma harmonia, com um propósito grandes também. Sendo que cada um precisa encontrar o seu propósito, a sua missão de vida, o seu valor. O seu valor está em Deus. Quanto mais você conhece a Deus, você conhece a si mesmo. Então não é dinheiro e nem riqueza que me faz ser bom ou ruim, ser aceito ou não por Deus. Até porque para ser aceito por Deus é preciso receber tão somente o filho dele. Isso faz com que você se aceite por Deus como filho, é receber o filho dele. Agora, explorar o pobre por conta da oportunidade que você tem. Você se aproveita para explorar o necessitado, para se sentir superior. Você é menor do que ele. Nem existe hierarquia para Deus, mas humanamente falando, você é menor do que ele. E eu vou lhe dizer, Deus enxerga ele com muito mais valor do que você. Por quê? Porque ele está sendo humilhado, sofrido, né, oprimido e não tem força, não tem quem clame, não tem quem ajuda. Deus vai defender, Deus vai ser o advogado dele. Agora você que é orgulhoso, coração rancoroso, coração arrogante, né, duro, Deus não tem nem nada com você. Por quê? Porque você nem quer mudar. Deus trabalha com aqueles que querem mudança, que têm o coração aquebrantado. O Senhor veio para salvar os doentes, os aflitos, os oprimidos. Aí você diz, eu não sou doente. Então Jesus não veio para salvar você. É preciso primeiro reconhecer a necessidade para depois ser salvo. Se você não vê que você está preso, você não percebe que você precisa ser liberto, se você não percebe que você precisa ser curado, realmente você não precisa de Jesus, não. Eu preciso de Jesus. Todo dia, todo tempo todo, toda hora. Eu preciso de Jesus, porque eu reconheço o quanto eu sou pequena diante dele. Eu preciso dele, eu dependo dele. Então, não aproveite das oportunidades para explorar o necessitado. Nem aproveite do necessitado no tribunal. Não se aproveite. Reconheça os direitos. Reconheça, né? Ajude. Pelo menos se você não tem condições de estender a mão para ajudar, não empurra. Né? Não chuta, não faz com que torne a vida dele pior ainda, não faça isso, porque o Senhor defenderá a causa deles, pagará na mesma medida a todos que os exploram, e é aqui que está dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo, é Deus que vai defender. Você não quer brigar com Deus, né? Você não está afim de questionar nada com Deus, né?
Até porque é perder mesmo, legal, você já sabe o fim dessa batalha. Verso 24 e 25, também vou ler junto. Não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Aqui é um alerta, ó. Não faça amizade com pessoas briguentas, nem ande com quem se ira facilmente. Perigo, essas pessoas colocam você em risco, colocam você em perigo. E olha, quer mais um pouco? Pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Você tá vendo? Essas pessoas, se você tiver de modo inocente, coloca vocês em perigo, coloca você em situação complicada, coloca você em risco. Agora, olha o que é pior, você se tornará igual a ele, porque a gente já falou sobre isso. Você é fruto e influenciado pelas 5 pessoas que você anda. Você tem a tendência de copiar, de imitar. Se você anda com pessoas briguentas, se você anda com quem se ira facilmente, você pode se tornar igual a ele e colocará a sua própria vida em perigo. Não é mais ele que coloca você em risco nem em perigo, é você mesmo. Por quê? Porque você copia os comportamentos, as ações, né? As reações. Você vai se modelando a partir daquilo que você vê o tempo todo, que você ouve o tempo todo, que você acompanha o tempo todo. Por isso que você precisa cuidar com quem você anda, quem é que tem sentado na sua mesa e você tem sentado na mesa de quem, a quem você tem validado o comportamento. Porque por mais que você fale assim, mas eu não sou igual fulano, fulano é assim, mas eu não faço essas coisas, eu não sou igual ciclano. Mas você está validando o comportamento a partir do momento que você senta na mesa dele, que você senta na roda dele, que você se comporta com ele, que você anda como ele, você está se moldando a partir dele, né? Essa capa que você está criando, um momento ou outro, você vai se mostrar igual a ele, e isso acontece. Do mesmo modo com as pessoas boas. Se você vai andando com pessoas boas, pessoas sábias, pessoas que seguem o caminho reto, você vai se moldando com elas, né? Você vai se influenciando por elas e ser influenciado pelo que é bom é ótimo. Agora, influenciado pelo que é ruim não é bom, é péssimo, mas também você pode ser influenciado, então cuida, né? Vamos lá, verso 28. Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa estabelecidos pelas gerações anteriores. A gente tá vivendo num mundo de tudo é relativo, né? Passou, já tá velho. É antigo, isso é retrógrado, isso já passou, isso é a moda antiga. Cuidado com isso, né? O mundo está como está porque as pessoas não preservam mais valores, princípios. Valores e princípios, eles não se renovam, eles são a base. E isso são marcadores e divisas antigas, né? E princípios, valores são marcadores e divisas antigas. A palavra de Deus são princípios, são valores, são mandamentos, são ordenanças. Não envelhecem. Não se envelhece. Então, não tire aquilo que é de valor, que você aprendeu dos seus antepassados, que você aprendeu como estrutura de vida, né, como estrutura de família, porque você pode sofrer o dano. O mundo está em constante mudança e evolução. O mundo muda, sendo que a palavra de Deus não muda e ela não volta vazia. Ela prevalece de geração a geração. Você vê que nós estamos lendo Provérbios aqui, escrito aproximadamente há 3.000 anos atrás. E você vê que tá tudo muito adequado, muito atual, né? Usa um termo outro de rei, mas você pode entender como liderança, como governança, né? Mas é muito atual, gente. São coisas da vida. Então, não tire os marcos antigos estabelecidos por as gerações anteriores. Você se aperfeiçoar é diferente de você mudar aquilo que é base. Sempre foi base e continua sendo base. Eu tô falando de princípios. Princípios. Não tô falando de cultura. Princípios, ele vai além do cultural, né? Ele vai além do cultural, porque se você for lá ver os mandamentos e as ordenanças do Senhor nos 5 primeiros livros da Bíblia, né, que é o Pentateuco, então chamado pela Torá, como Torá pelos judeus, tem coisas que nós não praticamos mais, que é cultural, que aplicou para aquela geração. Mas o que ficou como essência, como princípio, a gente atrai, a gente pega, né? A gente pega. Então, princípios, valores, ética e moral não alteram. As pessoas tentam alterar, mas não se altera. Não retire os marcadores e divisas estabelecidos pelas gerações anteriores. Cuidado com isso. Isso faz com que se perca a identidade da nação, a identidade da comunidade, a identidade do povo. Não sabe mais o que é, o que faz. E a gente vê aí as pessoas que não sabem o que são, né? É um perigo você não saber o que você é. Eu vou logo lhe dizer, você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi criada a imagem e semelhança de Deus para a glória dele. Isso é o marco antigo. Isso é um marco antigo no sentido que foi estabelecido antes mesmo de você nascer, mas ele não ficou no passado.
Ele é eterno. Ele é nem antiga a palavra, ele é eterno. Então, mas ele está prevalecendo hoje ainda. Veio antes de você, mas está validado ainda depois de você e depois dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, até que Jesus volte. Não tire os marcos antigos. Vai por mim, você vai seguir bem, fiel à palavra, porque Deus será fiel com você. Porque ele é fiel à palavra dele. Deus é fiel à palavra dele. Se você tira o que é estabelecido por ele, porque acredita que a cultura mudou, as pessoas mudaram. Deus não muda. Princípio é princípio. E finalizamos com o verso 29, que vai dizer: você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar para gente comum. Gente, Deus ama a diligência, né? Deus ama a pessoa que trabalha com competência, com empenho, com diligência, né? Que é zelo, cuidado. Deus ama você que quer se aperfeiçoar, quer procurar ser melhor. E é por isso que estamos aqui. Eu estou aqui porque eu quero ser melhor e eu quero que você seja melhor comigo. Para com esse negócio de que para você não tem jeito, pau que nasce todo nunca se direita, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Para com esse negócio, você não é Gabriela não, entendeu? Procure melhorar, procure se aperfeiçoar. Deus tem o melhor para sua vida. Deus tem o melhor para sua vida. E tá vendo aqui, ó, você tá vendo alguém, você conhece alguém muito competente no que faz? Olha, o sábio vai dizer, você conhece alguém, você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá a reis, em vez de trabalhar para gente comum. Entrará em lugares altos, sentará em mesas importantes, dará saltos altíssimos, será projetado. Por quê? Porque ele é diligente no que faz. Então não ache que você envelheceu, que o tempo passou, que para você não tem mais oportunidade. Enquanto a vida, a esperança. Seja melhor naquilo que você sabe fazer. Se aperfeiçoe, busque aprendizado. Não se acomode com as circunstâncias. Não se acomode com sua habilidade. A gente tem um grande risco de se acomodar com a nossa habilidade. A gente tem uma grande tendência, né? Nem risco, né? Uma tendência de se acomodar com aquilo que a gente faz, já sabe fazer, então vai fazendo. Sendo que vai passando um tempo, você vai vendo pessoas fazer aquilo que você faz, melhor ainda, né? Mais avançadas, mais tecnológicas, de modo diferente. Gente, você vê coisas simples, né? Como, por exemplo, antigamente você ia fazer uma unha ali e tal, tudo pintadinho, as manicures faziam desenho com a própria unha, avançou, veio o adesivo. Quem não aprendeu a fazer adesivo, ficou para trás. Botar adesivo, ficou para trás. Aí agora já avançou, já tem as unhas, alongamento de unha, né? Unha assim, unha assado. Quem só faz a unha no cru, tá fazendo, tá abençoando, tá conseguindo, mas é preciso se aperfeiçoar. Eu tô dando um exemplo bem simplificado, né? Porque é o que tá na moda hoje em dia, mas você pode pegar vários outros exemplos, né? O mundo digital tá aí para mostrar pra gente, dando um ênfase nessa questão de especialidade. É melhor você ser especialista do que clínico geral, né? Do que pegar tudo, porque quem faz tudo não faz nada certo, não faz nada com perfeição, né? Você pode até fazer certo, mas não faz com perfeição. Não trabalha com águas profundas, só com aquilo que é raso. E eu falo isso porque são coisas que a gente rompe. Eu também tento romper muita coisa nesse aspecto, né? E vou lhe dizer, quando você é especialista, você descobre aquilo que Deus te chamou, você foca naquilo, você fica muito bom. E é muito mais prazeroso, porque às vezes a gente não tem visão da nossa missão individual, sem ser a missão universal, né? Que é anunciar a palavra do Senhor, anunciar a vida, esperança, salvação e libertação. Quando você não sabe o seu propósito de modo individual, é porque você está abraçando tudo, você quer ser tudo, você quer fazer tudo. Isso cansa, né? Isso cansa. Você não consegue ser tudo. Porque você não é onipresente, você não é onipotente, nem onisciente, você não sabe de todas as coisas. Olha a ideia. Quem é isso? É Deus. Essa ideia de que você sabe tudo, que você pode saber tudo, você está querendo usurpar um atributo que só tem em Deus, não tem em você. Você não é onisciente, você não sabe de todas as coisas. Então se especializa naquilo que você é bom. Se você é bom em fazer pão, seja o melhor padeiro. Se você é bom em fazer bolo, seja a melhor boleira. Se você é especialista em qualquer área, seja o que for, seja melhor nisso, se aprofunde nisso. Por quê? Porque quando lembrar dessa profissão, quando lembrar dessa área, lembram de você. Que você possa se especializar naquilo que você faz de melhor, que você mais gosta de fazer. Você vai ser mais feliz, sabe? Eu tô buscando isso pra mim, porque isso gera uma identificação, né? Você fala, poxa, aí realmente isso é melhor pra mim, porque eu foco numa coisa só, é muito mais fácil focar numa coisa só e ir fazer,
de modo excelente do que tentar fazer tudo, né? E às vezes a gente está tentando fazer tudo. Não sabemos nem dizer não, porque a gente foca muitas vezes no dinheiro como resultado, né? E não agradar como resultado, e nem foca no processo em si. Que a caminhada em si é o processo em si que vai forjar você, e às vezes nem é muito bom para você alcançar aquele resultado que você está pensando. Então foca no processo, que o resultado ele vai vir de modo automático, é consequência daquilo que você faz. Tudo que você faz tem um resultado, então é consequência daquilo que você faz. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa ser um especialista, encontrar aquilo que Deus tem para sua vida, que você possa aprofundar em águas mais profundas. Eu sempre falo isso, gente, mas isso é muito perfeito. Águas mais profundas, né? Águas a qual você passa a depender de Deus. Mas é águas profundas sem salva-vida, sem bote, né? Sem boia. É águas profundas dependendo do Senhor. É você estar no meio do oceano, mas saber que tem um Deus que lhe faz andar. Deus abençoe você grandemente e até mais.